o problema nosso não é ter, não é viver o bom. O problema da gente é não sentir falta, ou não perceber o ambiente em que você está vivendo, não é? A gente vive bem, por exemplo, a saúde, né? Enquanto você tem saúde, você nem percebe que tem saúde. Você vive como se aquilo fosse sua, e é realmente sua. Mas você só percebe que ela era boa quando você perde a saúde. Quando você perde a saúde, aí você começa, puxa, eu era feliz e não sabia. E eu reclamava tanto, não é? Enquanto a gente é novo, a gente reclama que o nariz é torto, os olhos não sei o quê, cai a pálpebra não sei o quê, etc. Tal, né? E vai. Hoje tem essa moda, todo mundo reclama, do que tem ainda está reclamando, quer ficar melhor. Veja bem, pessoal, o que nós queremos trazer aqui é uma reflexão, que Deus falou ao meu coração, nós estamos acostumados a viver o bom, não sentimos falta até perder aquilo em que temos. Então, se você tem saúde, você vive, e não parece que aquilo realmente não é nada para você, até você perder alguma coisa, ou ficar sem parte dela, não é? Tem coisas simples que a gente faz com saúde, que quando a gente falta, aquilo falta para nós, é um desespero, Isso a gente só acha falta quando a gente não tem, né? Quando a gente não tem. E isso nós vamos em todas as nossas áreas da vida. Por exemplo, quando você tem um bom casamento, um cônjuge, não é? Você faz de conta que não tem, porque você se acostumou a um bom ajudador, a um bom companheiro, uma boa companheira. Você tem uma vida normal e aquilo para você não é nada. Aquilo simplesmente faz parte do seu dia a dia, e você e eu, às vezes, não paramos para agradecer por aquilo em que temos, porque temos, e faz parte do nosso dia a dia. Até você perder aquilo, até você perder um cônjuge, até você começar a sentir sozinho. Uma outra coisa interessante é a paz, por exemplo, né? Eu não vou ficar aqui em detalhes, é só reflexão, eu vou parar já. É o tema da reflexão. Paz. Você tem paz? Olha, gente, parece que não é nada. O que é ter paz? Paz faz parte da minha vida. Até você perder a paz. Até você começar a ter um problema que lhe tire a paz. Até você ter uma dificuldade que você não encontra tranquilidade. Você, óbvio, confiamos em Deus e temos paz em Cristo e tal, né? E a Bíblia aqui, que a paz de Deus, para a qual também fosse chamado, em um corpo domine em vossos corações. Isso nós temos, a paz de Deus. Mas isso, irmão, a paz é de Deus. Então a presença de Deus é que nos traz paz. O que nos faz ter paz é a presença do Todo-Poderoso em nós. Então é uma reflexão pensando o seguinte: estamos cheios de paz e a gente não agradece, a gente não para ser agradecido, para dizer, puxa, estou tranquilo, estou vivendo bem, tenho paz em casa, estou bem na minha família, tenho paz na igreja, eu tenho paz no trabalho, até a gente perder a paz em algumas áreas da vida, e aí a gente começa a se descabelar literalmente, fala, puxa, eu agora estou sem paz, e a gente começa o desespero. Por exemplo, uma coisa que às vezes sempre nós temos, e parece normal para nós, e nem muito obrigado falamos, é a ajuda de alguém. Alguém nos ajuda, alguém está conosco, alguém sempre está ao nosso lado, sempre está ali, prestando, às vezes só a companhia, não é? A companhia de uma pessoa, e às vezes a gente não é agradecido. Simplesmente a ajuda de alguém não é agradecida, a gente não agradece porque acha que... estão me ajudando, na verdade a gente nem pergunta se estão nos ajudando, e até não perguntamos a nós mesmos se nós estamos retribuindo aquilo que quando somos ajudados, não é? Às vezes somos ajudados e a gente não tem nem uma palavra para dizer obrigado, e às vezes a gente não fala nem muito obrigado às pessoas que nos ajudam. Isso faz parte do ser humano. O ser humano, ele tem e ele vive uma situação
ele vive essa situação boa até sentir que ele perde. Quando ele perde a pessoa que ajuda, aí ele sente falta. Cadê fulano? Cadê? Mas às vezes a gente acostuma até colocar problema, eu não sei, se afastou porque der. Enfim, a gente lança sobre a pessoa problemas. Na verdade, era nós que somos mal agradecidos muitas vezes e não sabemos que a ajuda de alguém nos faz bem. A presença de alguém, às vezes ouvindo as suas baboseiras, ouvindo a sua insanidade, ouvindo a sua chatice, porque, irmão, a verdade é essa. Tem pessoas que ficam ao nosso lado nos ajudando, somente ouvindo, somente às vezes vivendo, convivendo com a gente, e às vezes é amigo da gente de graça, nos ajuda de graça, não cobra nada, está sempre com a gente, escutando as nossas, e às vezes a gente acha que isso é normal, nós estamos em cima da cocada, nós estamos tudo bem, mas na verdade nós não somos agradecidos, nós não paramos um tempo para pensar, fulano, cicrano nos ajudam. Isso é ruim para nós, porque a gente só vai perceber quando a gente perde. Você quer saber uma coisa que é difícil? Por exemplo, nós estamos acostumados a sentir Deus responder nossas orações. A gente ora e Deus responde. Oh, aleluia! Eu sou crente em Cristo e a maravilha, Jesus está sempre atendendo. Mas a gente tem um problema muito sério. Quando um dia você orar e ver que a sua oração não foi respondida, você só vai sentir falta disso, ou vai se lembrar talvez de ser mais agradecido, o dia que você orar e você não receber. Ah, Deus ficou mal do dia para a noite. E tem alguns que dizem, olha, pelo jeito eu acho que Deus virou as costas. Tem tantos dizeres que as pessoas arrumam. Na verdade, irmãos, é que nós estamos acostumados ao bom. Nós estamos acostumados que Deus nos atenda antes que clamamos, como diz a Bíblia. Antes que eles clamem, eu já estou abençoando, eu estou dando, eu estou protegendo. Você nem perde. Mas aí quando um dia a coisa, Jesus fala, peraí, mãe, peraí, onde você está? Eu estou aqui no bom, Senhor, nem estou lembrando que o Senhor, né? A gente vive uma situação, se eu estou no bom, e eu nem estou lembrando quem é que está me porcionando as coisas boas na vida, não é? Então, às vezes, uma oração não respondida faz-nos cair em si, dizer, puxa vida, eu era feliz e não sabia, né? Porque na verdade todas as orações eram respondidas, e a gente às vezes não para nem mesmo para agradecer. A gente vai andando. É por isso que a Bíblia diz aqui, e sede agradecidos. Você quer ver uma coisa? Um amigo, por exemplo, eu estava falando de que há algumas pessoas que ajudam, mas tem pessoas que não só nos ajudam, tem pessoas que são amigos. Um amigo, ele não é nada até você perder ele. Você só vai sentir falta de um amigo o dia que você perder ele. Aí você vai sentir, puxa, que falta que a pessoa faz. Porque na verdade não é nem pelo que ele fazia por você, é pelo fato dele ser seu amigo. E a gente às vezes não é agradecido, porque nós temos um amigo, nós temos pessoas que nos ajudam, que nos ouvem, que estão sempre respondendo os nossos zap, né? Que a gente não acaba de mandar e a pessoa já respondeu, não é? Mas o dia que você mandar o zap e a pessoa não responder, mandou de novo, não respondeu, você viu que ela leu e não respondeu, aí você vai começar a sentir um negócio esquisito. Fala, o que aconteceu? Quando você perde o amigo, é que você começa a sentir que aquilo que você tinha era bom, e você não tinha tempo para pensar nisso, que aquilo era bom, e agradecer por aquilo que você tinha. Não estou dizendo de bajulação, não estou nada dizendo de bajulação, eu estou dizendo aqui de ser agradecido por aquilo que você tem, por aquilo que a gente vive, não é? A gente vive momentos agradáveis e a gente não para agradecer. Isso eu poderia falar, por exemplo, de pastor. Eu vi o meu pastor há quase 40 anos atrás, nos início dos anos 80, o meu pastor, que era um super pastor, eu considero ele até hoje. Ele chegou um dia, ele estava muito magoado aquele dia, e aquele dia eu não sei de onde ele tirou aquela mensagem, mas ele estava magoado, e ele disse à igreja, nossa igreja era grande, e eu estava ali de pé do lado, e ele dizia, olha, vocês vão sentir falta quando eu for tirado de vocês. E isso acontece, não é? Mas a verdade, eu não quero falar de pastor, porque senão vocês vão falar que eu estou puxando a sardinha do meu lado. Não é isso. A verdade é o ser agradecido por aquilo que você tem.
Porque às vezes você vive uma situação em que a gente não agradece nem a Deus, nem a ninguém. A gente se acha por cima da situação. Eu estou bem. A gente só começa a perceber que não era, a gente vivia, tinha, e não paramos nem para agradecer e nem para reconhecer, porque às vezes a gente não reconhece, porque a palavra agradecido é a pessoa que reconhece, não é? Então quem reconhece não é nem parar simplesmente para ficar, não é bajulação, é simplesmente reconhecer: eu tenho uma vida boa. Às vezes a gente acha, olha, porque eu trabalho, não é? Eu não tenho, porque eu tenho que trabalhar. Então, porque eu tenho que trabalhar, a minha vida não é boa. Pelo contrário, porque você tem que trabalhar, a sua vida é ótima. Porque se você não tivesse saúde para sair de casa e trabalhar, aí sim você ia ver quanto seria bom você poder trabalhar, você poder levantar de madrugada, 6 horas da manhã, com os olhos inchados, e ter que se virar na vida, não é? E aí você vai saber, mas era melhor levantar às 6 da manhã do que estar aqui nessa situação. Hoje eu estava recebendo uma mensagem de uma pessoa que está com câncer, não é? Está indo agora essa semana para Jaú para fazer uma químio, fazer uma situação. Então, uma situação, quer dizer, se você perguntasse para ela, você preferia trabalhar ou está tentando ir para Jaú fazer? Lógico que ela era feliz. Então, irmão, a gente às vezes não para agradecer aquilo em que nós temos. Vale a pena nós pensar. Mas vamos agora pensar então, porque hoje é dia dos pais, e quando Deus colocou isso aqui, nesse texto também tem, né, que os filhos devem obedecer em tudo os vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Mas o pai, por exemplo, às vezes você tem e não agradece. Esses dias eu encontrei pessoas que falam: lá em casa eu não converso com meu pai. Legal, né? Legal. Você só vai sentir falta quando você não tiver o seu pai, não é? Na verdade, quando você não tiver pai, é exatamente isso. As pessoas têm. Quantas pessoas brigando em casa hoje, meus irmãos? A mãe. Quantas famílias brigando, os filhos não é? Uma briga feia, irmão, briga feia. Palavras, aqui está falando também, não, palavra torpe, não é? É boca suja, para os mais, nós aqui somos de baixa, é ter boca suja, falar palavrão, ser mal criado, não é? Quantos filhos, ou quantos cônjuges, não é? Falando, eu digo sempre aqui, né? Às vezes fala coisa para a esposa, para o esposo, o que você não falaria para nenhum inimigo, não é? E eu desafio sempre vocês, e você que está aqui me ouvindo hoje, eu desafio, quando você xinga a sua esposa, o seu esposo, a chegar no seu pior inimigo e xingar ele com a mesma coisa que você fala para a sua esposa, para o seu esposo, para ver se você não sai com o olho inchado. Mas não tem coragem de chegar no seu inimigo e falar o que fala para o cônjuge, sabe? Não tem coragem não, fala para o cônjuge. Isso a pessoa tem e não sabe agradecer o que tem. Brigas feias em casa, filhos que parecem mais, enfim, acha que a mãe é empregada, o pai é empregado. Alguns dizendo: eu não pedi para me colocar no mundo. Então por que você não morre, filho? Que bom seria. A mãe ia chorar uns 2, 3 dias, mas depois falar: que descanso. Você ia chegar nela e falar: cadê fulano? Ele fala: descansou. Descansou a família. Descansou. Ninguém ouve. Irmão, é isso, ser agradecido, reconhecer o ambiente em que vive. Tem cama quente, roupa lavada, tem comida na mesa, e a gente às vezes não tem condição de agradecer. Não agradece o pai, não agradece a mãe que tem, não agradece o esposo, não agradece a esposa. Tem gente que não está feliz com os filhos, e tem tanta gente tentando engravidar, e que eu gostaria, se eu tivesse um filho. Você tem, não sabe agradecer a Deus por aquilo que tem, e às vezes é mal, aqui a Bíblia diz, os pais, não foi eu que inventei esse negócio, tudo está escrito aqui na Bíblia. Os pais não devem irritar os vossos filhos para que não percam o ânimo.
não é? Porque tem gente que acha que os filhos é tratado como cachorro dentro de casa. Não é não, filho é filho, são heranças do Senhor, e como tal deve ser tratado. Se você não quer tratar deles, não quer cuidar deles, você não devia ter casado e nem muito menos ter filho. Porque se você tem, deve cuidá-los com maior carinho, porque é isso que ensina a palavra do Senhor. E as pessoas às vezes têm e chutam. E quando você perdeu um filho, aí vai chorar. Eu era feliz e não sabia. Tem gente que é assim. Quando perdeu o pai e a mãe, não é? Minha mãe tinha um dizer muito interessante. Eu digo tinha porque hoje ela não fala mais para mim, que eu não tenho mais jeito. Mas eu reclamava da comida. Na minha cidade tinha uma pensão chamada Pensão São José, que era a pensão do seu José Ferro. E eu chegava em casa, reclamava da comida. Mãe, que tem... Mãe, você sabe, você já reclama, do jeitinho que vocês reclamam. Ela falava assim, vai comer na pensão. Como a gente não tem dinheiro para nada, vive duro. O jeito que tem é comer o que ela fez. A verdade é, às vezes os filhos não agradecem por aquilo que têm, são machistas, são feministas, querem colocar, querem fazer imposição em casa. Então, o dia que você perder a sua casa e viver na rua, aluga você que está muito incomodado na sua casa, porque você não arruma um quartinho e vai viver sozinho? É ótimo. É ótimo. A cueca que você deixar no chão cedo, vai estar de tarde. É ótimo. É uma maravilha. Se você comprar marmitex, você come, senão você vai ter que passar com pão. É ótimo. Ninguém te enche o saco. Vai estar todo mundo legal com você na sua casa, naquele pequeno cubículo que você arrumou. Se você arruma a cama, tudo bem, senão à noite vai estar do mesmo jeito. Falta de gratidão por aquilo que tem. Tem gente, nós estamos vivendo mal agradecidos, irmão. E o último eu quero falar de Jesus. Tem muita gente vivendo bem com Jesus e está insatisfeito. Até o dia que vai perder Jesus. O dia que perder Jesus, que cair na mão de Satanás, aí vai falar, eu era feliz e não sabia. Porque Jesus me guardava, Jesus me abençoava. Eu nunca tinha sentido isso que eu estou sentindo. Porque cair na mão do diabo é terrível. As pessoas sentem, porque está com Jesus, está tudo bem, irmão. Então não precisa nem respeitar Jesus. Não precisa nem respeitá-lo. Porque afinal, Ele é o Senhor, Ele é meu Salvador, é seu Salvador, até você continuar respeitando Ele como Deus. Porque o dia que você perder Jesus, você vai ficar sozinho. E não fica sozinho porque muito tempo não. É pouquíssimo tempo e 7 demônios vêm para tomar conta da sua vida. E a sua vida vira uma desgraça porque você perdeu Jesus. Aí aquilo que você achava que era difícil vir na igreja, era difícil orar um pouquinho, era difícil fazer tudo isso, aí você vai ter vontade de fazer e não vai conseguir fazer porque perdeu Jesus, perdeu a força de viver, perdeu a razão de viver. Então, meus irmãos, eu vou parar aqui. Se você quiser continuar, puxe uma lista e vai escrevendo. E eu diria a você, sede agradecido. Sede agradecido por aquilo que você vive, por aquilo que você tem. Né? Mas pastor, meu carro é velho. Uai, então anda a pé. Não, pastor, a pé é pior, então sede agradecido. Se você for agradecido nas pequenas coisas, Deus pode te dar muito mais. Mas às vezes nós somos tão mal agradecidos que Deus não tem prazer em nos dar. Portanto, meus irmãos, fique com essa reflexão. Coisas que nós só sentimos falta depois que perdemos. Agradeça antes, reconheça antes e viva mais feliz, irmão.
Quem reconhece, vive mais feliz. Quem não reconhece, não tem felicidade, porque ele acha que a felicidade ainda está por achar. Onde está a felicidade? Fica caçando felicidade. Você é feliz e não sabia. Reconheça o que você tem, e você vai se sentir feliz. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Será que é para ser pobre, miserável? Não, é para você não ficar desesperado, querendo subir, sem viver o que você tem. Ô irmão, eu era tão feliz na minha casinha de 3 cômodos. Foi a maior conquista da minha vida. Sede agradecido. Sede agradecido por aquilo que você tem. Sede agradecidos. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos?